Agora nós vamos para nossa palestra com um convidado muito especial, como também foram os outros, professor Nelson, professor Carlos, mais uma vez aqui eu agradeço a presença, do escritor Inácio de Loyola Brandão, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre literatura, sobre as questões. Antes, a professora Marisa Lajolo faz uma apresentação. E antes, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Essa palestra ela encerra as nossas atividades de manhã, encerra formalmente o evento. Nós ainda temos mesas temáticas e simpósios. E, nesse agradecimento final, eu gostaria de lembrar todo o apoio que a gente recebeu da direção do CCL, o nosso diretor, o professor Marcos Nepomuceno, o apoio da professora Regina Brito, coordenadora da pós-graduação, o apoio da professora Elaine Prado dos Santos, coordenadora da graduação. Agradecer o apoio e a dedicação dos monitores mais uma vez, e tenho que fazer referência ao apoio do professor Maurício De Michele e ao apoio do professor Cristiano Aguiar. Agradeço também oficialmente à Universidade Presbiteriana Mackenzie pelo apoio que nos deu, à FAPESP e à CAPES. E agora podemos começar. Bom dia a todos. Faço a apresentação quase que desnecessária do Loyola. Inácio Loyola Brandão nasceu em Araraquara. Foi lá que ele descobriu sua primeira paixão, o cinema. O cinema que o levou ao jornalismo, onde, com carteira de jornalista, o moço podia entrar de graça nos cinemas e ver todos os filmes tantas vezes quanto quisesse. Já morando em São Paulo, Loyola torna-se jornalista full-time. Trabalha em jornais, até hoje ele escreve em jornais, onde fez de tudo. Desconfio que foi desse fazer de tudo que nasceu o tão premiado e querido escritor, que nos dá a alegria de estar conosco nessas terceiras letras em rede do Mackenzie. Este Loyola jornalista aprendeu a ver na vida diária, na vida de qualquer um de nós, matéria para seus livros. As histórias que ele conta, vindas da vida de cada dia, viram livros de sucesso. Sucesso de público e de crítica. Loyola é traduzido para várias línguas, ganhou vários prêmios, entre os quais os prestigiosos Prêmio Jabuti, Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Hoje nós, seus leitores, podemos nos considerar premiados. Recebemos Loyola justamente quando ele está lançando o livro Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. O livro é forte, belíssimo e em sofisticada edição da Editora Global. O livro é absolutamente articulado com o momento que vivemos hoje. Talvez seja esta uma das grandes marcas de toda a obra de Loyola, a consequência de seu tempo, de nosso país, no último meio século de nossa vida. Ler este novo romance do Loyola me fez ir atrás de outros romances dele, particularmente de dois romances do, digamos, início da carreira de Loyola, o romance Zero e o romance Não Verás País Nenhum. Em um tempo de cerrada censura, o romance Zero foi publicado primeiro na Itália, em 1974, no ano seguinte, 1975, no Brasil, para, em 1976, ser proibido de circular. Não Verás País Nenhum foi publicado em 1981. Não Verás País Nenhum e o livro de agora, Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, tem vários pontos em comum. Um deles é que ambos provocam, a partir de seus títulos, o leitor. O leitor se pergunta: que país é esse que não podemos ver? Que terra é esta da qual nada vai sobrar? Descobrem-se as respostas lendo os romances. O título do romance, Não Verás País Nenhum, retoma um verso famoso do poema Pátria, de Olavo Bilac. E no romance de agora, o diálogo do livro é com versos de Caetano Veloso. Existirmos, a que será que se destina? É essa interrogação metafísica e transcendente que explode na vida cotidiana de todos nós, que, penso, ressoa em todos os livros de Loyola, que por isso encanta leitores há tantos anos. Em seus livros, ele interroga a vida
interrogando-a nos faz voltar a ela mais sensíveis e mais sábios. Em uma palavra, os livros de Loyola nos tornam mais humanos, função maior da literatura, não é mesmo? Obrigada por estar conosco, Loyola. Bom dia. Eu sempre fiquei muito curioso, que as pessoas dizem bom dia a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. No português que eu aprendi, todos já é um plural. Masculino e feminino. Ou estou errado, Maria Helena? Eu tenho medo de falar coisa errada na frente da Maria Helena. E aí, um dia eu comentei isso com uma amiga escritora, meio feminista, ela falou, nós que pedimos e nós exigimos que seja todos e todas, porque a gramática é machista. Então, todos e todas. Quem escreve, eu sou um cronista, sempre vai atrás dessas coisas. Por quê? Todos e todas. Estou agora atrás de uma explicação, porque de uns tempos para cá, quando alguém se agradece a alguém, você muito obrigado. A pessoa imagina. Imagina o quê? Sabe? Estou atrás do imagina. Porque o cronista vai atrás da linguagem popular. Fecharam isso aqui, porque aquele pessoal não me via. E também eu entrei e acabaram de me dizer assim que muitos de vocês estavam com medo de chegar perto de mim. Por quê? Por causa dessa cara brava, eu sempre tive, desde que nasci. Uma cara brava, meio antipática, meio arrogante. Mas por dentro, gente, eu sou doce e terno. Não, e estou aberto a verificações. Não sou ensaísta, não sou teórico, não sou crítico. Eu sou criador. Eu sou narrador. Não sei fazer conferência e não sei fazer palestra. Isso aqui vai ser um amontoado de coisas. Eu vou e volto. Porque também nos meus livros eu vou e volto. E também na vida, mais do que nunca, eu vou e volto. E às vezes não sei nem para onde eu fui. E eu hoje quero falar um pouco de pessoas que foram fundamentais para mim. Minhas professoras. Por incrível que pareça, aos 82 anos, parecendo 97, eu, até recentemente, convivi com as duas professoras que me ensinaram a ler e a escrever no primário. Lourdes Prado, que morreu há 3, 4 meses, e Ruth Signini, que ainda está viva lá em Araraquara. Então, nessa idade, você continuar tendo encontros com seus professores, e era uma emoção cada momento que eu chegava e conversava com elas. E ao longo da minha carreira, eu sempre levava os livros. Levava os livros, depois de um tempo, eu volto muito a Araraquara, nasci lá, não tenho culpa, nasci lá. Minha atual mulher mora lá. Eu digo atual porque eu tive uma antes. E levava os livros. Depois voltava e a Ruth e a Lourdes se encontravam na casa de umas, me fazia café, broa de fubá, que é uma coisa que eu adoro. Quer me presentear? Broa de fubá. Ou bolo de milho também. Eu sou um caipira. Aí, conversávamos, e elas diziam assim, mas o menino, eu tinha 70 anos, o menino escreve umas coisas muito curiosas, às vezes meio malucas, mas está certo. E discutia um pouco. Depois, quando eu estava saindo, elas diziam, mas o menino,
A professora nunca saiu de dentro delas. O menino ainda comete errinhos de linguagem. Era uma maravilha, porque o errinho era uma vírgula fora do lugar. Não, eu devia ter muito erro também. Eu tenho medo que a Marilena leia meus livros. Medo. Mas ela é gentilíssima. Nunca falou mal. Engole. Aí, era uma vírgula, porque quando eu faço alguns diálogos, eu dou uma respiração diferente. Ou era gíria, elas odiavam gíria. A linguagem é uma coisa pura e tem que ser respeitada. Está certo. Mas, e aí convivemos dessa maneira anos e anos. A Lourdes acabou de morrer, já envolta em névoas. E eu vou ler trechos de uma coisa, eu odeio ler. Mas eu vou ler pedacinhos das coisas para vocês. Desocultamento. Aquela palavra foi uma paulada na classe. O que significava? Façam um desocultamento. Eu quero ver. Eu tinha 9 anos, 1945. A professora Lourdes tinha dado o tema da redação. Vão escrever sobre o bairro em que moramos. Não quero historinhas bobas de cachorro na rua, briga de moleques, de quem namora quem. Contem um problema. Falem do que está escondido, do que as pessoas têm vergonha, medo. Desocultem. 9 anos eu ouvi isso. Essa palavra não existe, professora. Existe? Existe agora. Escrevam 100 vezes no caderno. Desocultamento. Naquele momento, eu recebi a primeira lição para um escritor ao longo da vida. Desocultar. Eliminar o oculto. Eliminar a sombra. O que não é visível, mas nos afeta, incomoda, nos violenta. Anos mais tarde, eu já tinha 22 anos, eu estava em São Paulo e já trabalhava no jornal Última Hora. O jornal Última Hora não existe mais, foi um jornal de centro-esquerda, criado pelo Samuel Weiner nos anos 50, e que tinha um design maravilhoso, moderno, completamente moderno, novo, e não tinha assinatura, era vendido, e era um jornal popular, era vendido 150 mil em bancas por dia. E uma vez me chamaram, o chefe de reportagem me chamou e disse, Inácio, vai para a rua, porque você vai me dar manchete de manhã, nos dar manchete de manhã. A coisa mais importante para um repórter era dar a manchete, era a matéria principal. Todo mundo queria fazer a manchete. E aí, eu falei, tá bom, o que é? Tem alguma coisa no meio dos produtores de café que ninguém sabe o que é. Então, vai e descubra. E lá saí. Fui para a Sociedade Rural Brasileira, fui para a Federação Rural, e alguns cafeicultores, produtores, e nada. Todo mundo calado. Voltei para o jornal. E o chefe de redação logo falou, então, vamos lá. Está pronto? Deu? É uma bela matéria? Eu falei, não tem matéria. Como não tem? Ninguém quis falar. Nesse momento, Samuel Weiner, o dono do jornal, que era nosso ídolo, ele sabia jornal para burro, me ensinou tudo, estava atrás do chefe de redação, virou e falou, o que você disse, meu jovem? Eu falei, ninguém quis falar. E você não sabe, como jornalista, que essa é a matéria? Aí eu fiquei olhando, ele falou, volta para a rua e traga a matéria. E se não conseguir, manda a sua carteira de repórter pelo fotógrafo e nunca mais apareça aqui em nenhum jornal. Voltei para a rua e voltei com a matéria. Finalmente alguém falou e eu fiz a matéria. Literatura também descobri o oculto. E o oculto está aí. E às vezes nem é tão oculto, mas é que a gente não está vendo.
Bom, de família remediada. Meu pai era um operário de uma ferrovia em Araraquara, Estrada de Ferro Araraquara, uma cidade de 60 mil habitantes, economizando nos cigarros e na cerveja dominical. Meu pai comprava 4 livros por ano, mandados buscar na capital. A cidade não tinha livraria. Tinha belas papelarias, uma das melhores, chamava Papelaria Neide, que eu adorava, todos os meus cadernos, meus lápis, tudo que eu podia eu comprava lá. E bloquinhos, e eu às vezes roubava bloquinhos na papelaria. O dono era simpático, bravo, e quando ele virava as costas eu roubava um bloquinho. Era da Dona Maria Helena Neves. Geraldo Neves era o marido dela. Bom, e aí, quem que levava aquele dinheiro do meu pai? O maquinista ou o chefe do trem, que ia no trem da manhã, ia para a livraria, comprava o livro e trazia no dia seguinte. A comunidade ferroviária era muito solidária, todos. Então, meu pai formou uma biblioteca de 900 ou quase 1.000 exemplares. Eu acho que ele tinha mais livros do que a biblioteca municipal. E eu via sempre meu pai lendo. Ele voltava da estrada, como se chamava. Vai ficar louca de escrever. Meu pai e operário eram muito solidários. Continua que eu estou aqui. Gente, já existe gravador. Quem tem celular, grava aí para ela. Parece que quando eu comecei em jornal, a gente pegava um bloquinho, anotava tudo, e aprendemos a guardar na memória. Eu desenvolvi memória fazendo entrevista. Bom, e aí, meu pai voltava do trabalho às 5h30, picava lenha, todos os fogões eram a lenha, a não ser gente rica, tinha fogão elétrico, fogão a gás nem pensar. Os Neves tinham fogão elétrico. Aí, minha mãe fazia o jantar e meu pai tomava banho e ficava lendo durante uns 40 minutos. E eu olhava a cara dele, ela ia mudando. Hora alegre, hora triste, coisa. E eu perguntei, o que é isso, papai? Por que o senhor muda a cara? E eu tinha paixão por ele, ficava olhando. E ele disse, não, o livro é interessante, é coisa triste. E aí eu vi que o livro já era alguma coisa diferente. Éramos católicos. Bom, me chamo Inácio Loyola. Nasci no dia 31 de julho, dia de Santo Inácio Loyola. Meus irmãos são Francisco de Assis, Luiz Gonzaga, José Maria e João Bosco. Sagrada Família. Bom, a gente frequentava a Igreja do Carmo. Eu frequentava a Matriz também, onde eu fui coroinha. E, aliás, a minha primeira paixão foi cinema e a Rosinha ao mesmo tempo. A Rosinha era linda, era uma filha de Maria. As filhas de Maria eram jovens virgens que se dedicavam à igreja. Usavam um uniforme branco, né, uma coisa, e uma fita azul. Bonitinhas, todas ali. E minha primeira paixão foi a Rosinha, que morreu faz 5 meses. Claro, eu também já matei várias aí. Mas, vantagem de viver, muito, ou desvantagem. Bom, mas aí, essa paróquia do Carmo eram padres holandeses do Verbo Divino que vinham e que não falavam português direito. Falavam um português péssimo, coisa. Os discursos deles os sermões eram tenebrosos. Então, quando vinha o bispo, a igreja, a cidade, São Carlos aqui era o bispado, vinha visitar, então, eles chamavam quem? Meu pai, para fazer uma saudação. Ou quando era um dia especial de Nossa Senhora, etc., etc., meu pai chamava. E o que eu via meu pai fazendo?
lendo, pesquisando na biblioteca dele, ele tinha várias histórias de santos, etc., e escrevendo, e em casa lendo, e depois lendo na igreja, e as pessoas ouvindo com atenção, e depois aplaudindo. E quando saíam, comentando. Na minha cabeça, você poderia ser aplaudido e comentado por alguma coisa que você tinha escrito. Inconscientemente, isso ficou na minha cabeça. Por isso que eu gosto de fazer. De qualquer forma, a vaidade não foi o motivo principal de eu escrever. Aos 20 anos, 21, quando eu vim para São Paulo, meu pai me falou, senta aí. Você quer um trabalho ou um emprego? Eu falei, qual é a diferença? Ele disse, emprego é para você comprar arroz, feijão, batata, pagar o aluguel, se você tiver, sustentar a família. Trabalho é o que você vai fazer com paixão. É sonho, meu filho. E eu escondi o sonho. Fiz só o que eu quis na minha vida. Eu escrevi. Jornalista a vida inteira, já aposentei, continuo a trabalhar, porque eu não vou parar de trabalhar nunca, nunca. A menos que... E eu fico, como se diz, fico espantado, porque eu volto a Araraquara. E até pouco tempo eu passei em frente ao antigo clube, hoje Secretaria de Cultura, que era o clube mais granfino da cidade, o Araraquarense, que eu não podia entrar porque eu era pobre. Eu faço chantagem com essa coisa de ser pobre, sabe? Depois eu fui ser cronista social também e entrava no clube. E todos me puxavam o saco lá dentro, para aparecer na coluna. Eu conheci todas as gamas de jornalismo. Mas aí, um grupo que estava lá, Inácio, eu parei, eles vieram todos assim, já aposentou? Eu falei, não. Como não? Nessa idade? Eu falei, não, continuo trabalhando. Você é louco. Eu falei, e vocês? Eu aposentei há 20, há 15, há 17 e tal. E um outro falou, desde o primeiro dia que eu entrei no trabalho, eu já pensava em aposentadoria. Eu falei, o que você fez da vida? E eles não entenderam. Eu falei, mas está tudo bem. E o que vocês fazem? Nada. Eu falei, nada, nada, nada. Não tem nenhum problema, nenhuma preocupação? Deus me livre. E como é que é o dia de vocês? Todos os dias, às 10 da manhã, a gente vem para cá, senta, conversa, lê jornal. O quê? Esporte, né? O resto é muito chato. Depois, às 11h30, a gente toma chopinho, vamos para casa, almoçamos e deitamos para descansar um pouco. Descansar do quê? Aí, não, mas depois a gente volta, passa cada menininha aqui. Eu falei, netas ou bisnetas dos nossos amigos? Não, mas passa umas coroas enxutas também. Eu falei, não comeram naquela época, não vai comer mais. E minha mulher, a Márcia, morria de rir. Falou assim, aí a gente saiu, ela falou, quem é esse bando de velhinhos centenários? Eu falei, vários têm 10 anos menos do que eu. Ela falou, olha para a cara deles. Não tem mais brilho, a pele está flácida, o ombro está curvado. Eles estão mortos. E isso é que eu não quero nunca, morrer. E eu não vou morrer. Como dizia o Roberto Marinho, nas reuniões da Globo, isso me foi contado por vários colegas, assim, ele dizia assim, se algum dia eu vier a faltar, se. Então, se eu algum dia vier a faltar. Outro dia, um jornal me ligou e falou assim, qual é o epitáfio que você colocaria para mim? Eu falei, pô, já está falando nisso? Mas eu estou falando, vamos fazer um livrinho interessante, aliás, publicaram. E o meu é o seguinte, estou aqui contra a minha vontade. Bom, devo minha carreira, me disseram que eu tenho a tarde inteira. Quem quiser sair, sai, tá? Enquanto tiver um vivo, eu estou aqui. Devo minha carreira a Lourdes e a Ruth, mestras por instinto e paixão.
além de vários outros no ginásio, um deles excepcional, como o de matemática, Ulisses Ribeiro, que eu quero terminar essa fala falando do Ulisses. Professores, eu não sei sobre outros países de língua portuguesa ou espanhola e tal, mas no Brasil a profissão está em processo de degradação. A situação no ensino brasileiro se agrava a cada momento. No início deste ano passado, não, deste ano mesmo, desculpa, 410 milhões de reais foram retirados das áreas de educação e saúde para financiar as campanhas eleitorais das câmaras e Senado. Das câmaras e senados mais desprezíveis que tivemos na história. Nunca, nos meus 82 anos, eu vi uma coisa igual. E também para o nosso presidente comprar deputados para não barrar as denúncias contra ele. Com espanto, eu percebi que pertencia a uma das últimas gerações contempladas com um estudo organizado e eficiente. Depois da ditadura militar, 64 e 85, o ensino brasileiro perdeu o rumo. Lourdes e Ruth são vivas lá em Araraquara e passaram há muito dos 90. Ainda me encontro com elas. Certa vez a Lourdes deu a cada um de nós uma cadernetinha, que era muito comum na época, uma cadernetinha pequena, envernizada, preta. Os mais antigos talvez lembrem disso. Eu não quero ficar olhando para ninguém para não denunciar, mas... E aí, ela disse o seguinte, eu quero ver se vocês sabem observar. Aí a gente falou, como? Ela falou, olha, vão para a rua e a redação vai ser o que vocês viram lá. Me tragam. Um de nós, o Zé Berto, era filho do dono do bar, escreveu sobre a falta de água. A mãe dele era lavadeira e sofria. Nosso bairro, periferia pobre, era mal servido. Você ainda não viu essa fase que não tinha água ali na 7 de setembro, nem na Djalma Dutra. Ela é menina ainda. E aí a Lourdes deu para ele 100, que era a nota máxima, 0 a 10. E aí ela explicou. E foi o único que observou um problema importante. Pensem nisso quando escreverem. O lugar onde vivemos é o universo. Ela já estava me ensinando a ser escritor. Ela tinha acabado de definir inspiração e foco do texto. Escrever é desenvolver a observação, capturar a realidade, buscar na memória as lembranças. Dia a dia, ela nos fornecia as ferramentas com que trabalhei a vida inteira. Aliás, as ferramentas que muitos aqui trabalham e vão trabalhar. E um dia ela disse, fala muito em inspiração, inspiração não existe, gente. Você é que faz a inspiração. Mais tarde, pouco antes de morrer, o Humberto Eco escreveu um ensaio em que ele também dizia isso. Nós é que fazemos a inspiração. Olhando, observando, capturando de volta da gente, ouvindo, conversando. Daí é que vem um momento que você fala, isso é um tema, isso é uma ideia, isso é um assunto. Eu vivo fazendo isso. Sou cronista do Estado de São Paulo. Hoje tem uma crônica minha. Se vocês puderem, eu gostaria que lessem. Se chamam O que o senhor acha que pode acontecer? Que é uma pergunta que eu ouço todo dia, a todo momento. Porque acho que eu, como escritor, como cronista, como jornalista, etc., sei. E a resposta está lá. Se der tempo, no final, às 4 da tarde, eu leio. A crônica minha, e eu acho importante ser cronista, nasce de um determinado momento. Recentemente, eu estava no Pará, na cidade de Marabá. E eu tinha que voltar para São Paulo. Só que a logística da aviação brasileira é uma maravilha. Eu tinha que pegar um avião e ir até Belém, trocar. Pegar outro avião e ir até Confins, Belo Horizonte, trocar. E pegar um outro avião e vir para São Paulo, trocar. Bom, cheguei no aeroporto,
fiz meu check-in, me deram 3 bilhetes. Peguei os bilhetes, entrei no primeiro avião, Marabá, Belém, poltrona 6C. Tudo bem. Aí, no segundo, poltrona 6C, Belém, Confins. Em Confins, entrei correndo e você fica correndo de um portão para o outro, essas coisas todas, correndo, eu sentei no 6C. E o avião encheu. Pouco antes de fechar a porta, chegou um cara, olhou, falou assim, qual é o seu número? Eu falei, 6C. Aí o cara já falou, como 6C? Se o meu é 6C. Eu falei, o meu também. Não, não pode ser. Não, o senhor se enganou. O senhor não está enxergando no seu bilhete. Aí veio a comissária e ela olhou minha placa, meu bilhete, e falou, o seu é 16C. Eu só sento em corredor. Aí o homem falou, está vendo, estou falando, o senhor não presta atenção, está velho, qual é, babaca. Aí eu fiz assim, o senhor me desculpe. E as filhas em volta olhando. Falei, o senhor me desculpe, eu tenho 84 anos e acabei de ficar viúvo. E eu estou indo, muito só, eu estou indo para São Paulo para encontrar meu filho. É a primeira vez que eu viajo nesse bitelo. Bitelo é uma expressão de Araraquara que significa uma coisa grande e bonita. Eu falei, então, eu não sabia, eu pensei que entrava, sentava em qualquer lugar, que nem no ônibus lá em Marabá. Aí, gente, já os outros ficaram a meu favor. Aí o cara falou, um falou, pô, não precisa ser estúpido. Senhor, tá vendo? O pobre homem, sabe? Aí eu falei assim, será que eu vou ficar de pé? É longa a viagem. A comissária falou, não, o senhor vai sentar, seu lugar está lá, vou te levar. Falei, obrigado. E aí fui saindo e falei para o homem, me desculpe. Aí um outro cara falou, que desculpar nada, esse cara é um viado. Porque está todo mundo ali, no limite de tudo, né? Ela me levou para o 16C, falou, senta, se precisar de mim, aperta esse botãozinho. Eu falei, esse tá. Aí ela falou, agora põe o cinto. Eu falei, eu estou com o cinto. Ela falou, o cinto da poltrona. E aí ela pegou os 2 cintos da poltrona e colocou para mim, aproximando a mão perigosamente de certas partes. E eu fiquei lá quietinha, ela logo trouxe uma Coca-Cola. Catã não dá nada, você tem que comprar. Mas eu ganhei uma Coca-Cola e um sanduíche. Fiquei lá, ela falou, o senhor sai por último, que eu vou te orientar. Eu falei, tá bom. Fiquei lá. Quando saiu todo mundo, ela veio e falou, me acompanhe. O senhor gostou da viagem? Eu falei, gostei, mas o cara lá da janela não abria a janela e eu estava meio lavado. Aí, seguimos, ela chegou na porta e falou assim, Congonhas, sobe aqui, já vai chegar no saguão, teu filho está onde? Eu falei, está lá na porta. O senhor vai encontrar no chão uns pezinhos amarelos. Eu falei, mas um pezinho, como? Eu falei, não, o desenho de um pezinho. E o senhor segue o pezinho até a saída. Eu saí do avião, subi, encontrei o pezinho, e como eu já andei mais de 12 mil vezes naqueles pezinhos, eu vim embora. Claro que foi a crônica da próxima semana. E aí, da Gol me ligaram, falaram assim, foi no avião da Gol? Aí eu falei, não sei, que eu não vi a companhia. Aí, da TAM, foi da Latam? Eu falei, não sei, coisa. Mas o senhor não presta atenção? Eu falei, tem uma lá, uma que dá muito, fiquei meio assim, batatinha. Eu falei, foi azul. E essa crônica, um monte de gente me ligou, já aconteceu comigo a mesma coisa. A crônica é um instante da vida cotidiana da gente, que a gente transforma em literatura.
A crônica é um gênero um pouco, como se diz, desprezado. Acham que é um subgênero. A crônica bem feita não é um subgênero. Machado de Assis fez crônicas. Olavo Bilac, Lima Barreto, João do Rio, Fernando Sabino, Rubem Braga são grandes cronistas. E é literatura. Já meu professor de português, no científico, o Jurandir, você chegou a conhecer o Jurandir? Ele dizia para ler a crônica, e nós líamos a manchete que tinha Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e outros grandes cronistas. E a gente adorava aquilo. E então, a crônica mal feita é subliteratura. E a crônica o que é também? É o elemento que nós vamos fornecer para o futuro quando alguém fizer a história, tentar reescrever a história de uma cidade, a história do cotidiano. Como é que se vive, como é que se veste, quais são os hábitos, usos, costumes, etc., de 2018. Vai pegar uma crônica. Minha, do Rui Castro, do Antônio Prata, que é um maravilhoso cronista, e etc. Então, é isso. Eu digo que, para mostrar que eu sou moderninho, eu digo que a crônica é um Instagram. É um momento que eu capturo, fotográfico e ponho no papel. Outra vez, a Ruth pediu que a gente procurasse lembranças marcantes. E eu escrevi uma que sempre me marcou muito e que eu falo de vez em quando. Às vezes até... Eu tenho um show que chama Solidão no Fundo da Agulha, que eu voltei com esse show quarta-feira para o Teatro Eva Herz. São músicas que me levaram a momentos da minha vida, momentos variados. E que, nesses momentos, eu mostrei como a vida estabelece pontos. Agora é merchandising. Toda quarta-feira, às 9 horas, no Teatro Eva Herz. Eu e minha filha. Bom, e eu coloquei, nessa primeira, 10 anos, eu lembro, redação ou composição, umas incursões que a gente fazia na segunda-feira pelos quintais. Segunda-feira era chamado, em Araraquara, não sei se em outras cidades, Dia de Branco. Não branco racista, branco porque eram os lençóis, a roupa de cama, a roupa de mesa, que eram brancos, toda roupa branca, que estendiam, lavavam e estendiam nos varais, e você andava pela cidade e tinha aqueles varais como se fossem navios. Era uma coisa bonita, batido de sol, a cidade é batida pelo sol, chamada de Morada do Sol. E nós, garotinhos, atravessávamos. Era cerca, buraco na cerca, e tudo, a gente entrava e procurava os farais do meio, aonde as mulheres tinham pendurado, escondidas, as toalhinhas higiênicas, porque não existia modas ainda. Então, lavava aquelas toalhinhas, deixavam lá, e a gente ia andando e disse assim, essa é da Nereide, aquela é da Vilma, essa é da Wanda. A imaginação, a fantasia. Senão, que graça tem essa vida? E a Lourdes leu e falou, eu vou te dar 100, mas não conta para ninguém. Porque senão vai ser muito complicado. Eu falei que vai ser complicado o quê? Ela falou, mais tarde na sua vida você vai saber por quê. Mas fica aqui entre nós. Ela já sabia. E ela, outra vez, foi a Ruth que disse 10 para quem fizer a pergunta mais difícil. E aí todo mundo querendo fazer pergunta, qual. E eu falei, eu era católico, igrejeiro, missas e comunhões e indulgências.
E havia uma questão que me martelava a minha cabeça. Jesus era filho de Deus. Aí eu perguntei para ela, e quem é o pai de Deus? E foi um problema. Porque não tinha resposta. E elas ficaram, não, nós vamos responder, e aí eles passaram o problema para os alunos. A redação é essa, quem é o pai de Deus? E eles me odiaram. Anos depois, a Ruth me deu a minha redação. E era assim, algo assim. Um dia Deus quis saber quem era o pai dele. Porque todo mundo tinha pai e mãe e ele não. Então saiu criando o mundo e procurando o pai. Ainda hoje ele procura. Parece que o pai de Deus desapareceu. Eu fui um teólogo precoce. É verdade. Naquele momento, a Ruth me deu uma aula importante. Nunca tenha medo. Escreva o que vem à cabeça e o que acha certo. Arrisque. O estranho e incompreensível, o inexplicável hoje, amanhã se esclarece. Ou não, ou nunca. Mas isso já é um assunto. E meu novo romance, esse aqui. Só uma informação, no fim da palestra, o Loyola faz autografo o romance aqui na portaria. Levem caneta, porque eu não trouxe. Olha. O Ivan passou, tinha uma caneta linda que eu tive vontade de roubar. Ele podia me dar. Bom, esse romance é o desocultamento. Eu coloquei aí em alguns. Eu nunca escrevi um livro mais louco e mais real. Euclides da Cunha, em Os Sertões, definiu esse momento brasileiro. Há um instante do livro em que ele... Eu tenho um amigo, Zé Celso Martínez Correia, que ele também tem um pouco fixado nos Sertões, e eu de vez em quando vou aos Sertões, porque é uma coisa. Eu tinha ido também a São José do Rio Pardo participar da Semana Euclidiana. E fiquei fascinado, né, porque eles têm todo o material sobre Euclides, está lá a ponte que Euclides reconstruiu, e os originais que Euclides teve... A primeira edição dos Sertões teve um mundo de erros, e ele corrigiu com o canivete e a caneta, um a um, os erros, em todas as edições, em todos os volumes, acho que 1000 volumes, ou coisa assim. Então, eu tenho uma coisa assim com os loucos. E aí, um momento, ele diz, vendo a vida em Canudos, que de repente estava andando, um levava um tiro, que vinha de lá de fora. Outro também caía lá. E aí explodia uma bomba e tal. E ninguém se preocupava. Ele diz, a vida normalizara-se naquela normalidade. Eu falei, está começado o meu livro. Naquele momento, eu falei que eu vou escrever este livro, que está aí. Porque eu já sentia muito tempo. Eu tive um problema, eu fiquei 12 anos sem escrever um livro, um romance. Escrevendo crônicas, e a crônica é simpático, é gostoso, é bom, mas, de repente, eu estava viciado em uma coisa rápida. Eu sempre gostei de romance. O romance é uma coisa que me exige, eu sou obrigado, eu trabalho de noite, eu penso nele o tempo inteiro. O 0 eu levei 10 anos para escrever. O Não Verás Paisanhão, eu levei 3 anos e meio para escrever. E aí eu comecei, a partir dessa frase. Porque eu sentia esse país polarizado, esse país crispado, as pessoas todas no limite, as pessoas todas explodindo. E aí aquela coisa do nós e eles, e aí também o aqueles e os outros. E eu falei, onde é que vai tudo isso?
e sentei e comecei a produzir esse livro, cujo primeiro título era Enlouquecer Calmamente, que é uma frase não minha, é do Fernando Gabeira, uma crônica dele, que diz assim: nós não estamos sentindo, mas nós estamos todos enlouquecendo calmamente, e estamos, agora já não tão calmamente. E depois eu mudei para Serena Loucura. Até o dia, ela está baixando lá, mas todo mundo está vendo ela aí. Olha lá. Eu fico olhando a plateia, eu sei o que todo mundo faz. Bom, quem dorme. Aí, comecei a escrever. E, em determinado momento, eu falei, não é esse título, é alguma coisa maior. Mas eu tenho muita sorte para título, as coisas vão acontecendo, às vezes é a última coisa que eu faço, mas nesse eu já estava no meio. Um dia um amigo me deu poemas completos de Bertolt Brecht. Na minha juventude eu li muito Brecht, eu era da turma do Teatro de Arena, do Teatro Oficina, essa coisa, essa bando de gente que fez um novo teatro nesse país. E nós líamos Brecht, e eu fui num poema dele, Pobre Bertolt Brecht, de 1921, que eu achei coisa, e aí cheguei nessa frase, que eu adaptei um pouco: dessa terra nada vai sobrar a não ser o vento que sopra sobre ela. E falei, é o meu título, e ficou. Eu tive um problema na editora, que a editora disse assim, ele é muito grande para pôr na capa. Mas eu disse, então enche a capa com ele. Eu trabalhei com artes gráficas e tudo, nada aconteceu. E eu falei, não, então enche a coisa. Aí o editor, mas tem que ter uma ilustração. Eu falei, não vai ter. E aí ficou uma briga, e um amigo meu, Tomás Souto Correia, que me levou para Abril em 66, vice-presidente da Abril hoje, que adora artes gráficas, essa coisa, fez essa capa. E aí o editor dizia assim, mas seu nome está lá embaixo, pequeno. Eu falei assim, quem me conhece, conhece, quem não conhece, tchau. Pô, 53 anos de carreira, quem não conhecer, eu vou convencer o quê? Eu não. Bom, aí ficou o título, e a partir dele desenvolvi com maior velocidade. Quando cheguei na página 200, que eu queria lançar quando eu fizesse 80 anos, eu rasguei tudo, joguei fora e comecei de novo, seguindo outro caminho. 4 anos e meio depois, eu terminei o livro. Bom, eu olhava em coisa, o que a gente tinha? Dos 28 ministros do Brasil naquela época, 14 estavam denunciados na Lava Jato. Estavam lá mantidos. 4 ex-ministros estavam na prisão. Hoje temos também um ex-presidente na prisão. Tivemos uma quase ministra do Trabalho, com 4 condenações da Justiça, por não registrar nem pagar empregados. Então, esse é o país que a gente estava vendo. E tem uma investigação, inclusive, em torno dessa filha do Robert Jefferson, da ligação dela com o pessoal do tráfico. O ministro da Saúde nem sabia o que é febre amarela. 3 deputados foram processados, condenados, estão em suas celas, na prisão, e o presidente da Câmara não vê motivo para cassar os mandatos. Também na prisão o ex-presidente, que eu já falei. Lá na minha infância, voltando, eu falei que eu vou e volto. Um aluno um dia ficou muito intrigado, porque quando deu uma redação sobre o dia a dia, eu coloquei uma girafa com um pescoço de 100 metros. E eu tive 100. E aí um aluno falou assim, mas por que a senhora deu 100 se ele escreve mentira? E ela disse assim, uma girafa com pescoço 100 metros. Isso ninguém tem. Ele já escreveu uma que pinguim não tem joelho. Aí, eu também só vou escrever bobagem. E a Lourdes, dessa vez, falou assim, não é bobagem, é a imaginação e a fantasia. São elas as fantasias que nos fazem suportar a vida.
a fantasia que nos faz suportar a realidade. Até hoje, eu levo isso na minha consideração. E, certa vez, em conversa com o professor de português Jurandir, se falava sobre absurdo e exageros. E ele disse, o absurdo não existe na literatura. E citou um exemplo, que eu lembro até hoje. No século passado, no começo do século passado, um jovem tcheco, escritor, escreveu um livro que começava assim, Gregório Samsa, naquela manhã, acordou transformado em um repulsivo inseto. Kafka, a metamorfose. E naquele momento ele escreveu um dos romances fundamentais de uma virada da literatura. Da virada, e a literatura começou a se modernizar. Se Kafka achasse que era um absurdo alguém transformar em inseto, não ia escrever esse livro. Então, nós não podemos nos deter diante de nada quando escrevemos. Tudo está aí, porque tudo tem um significado. E eu hoje, se reescrevesse a Metamorfose, eu começaria assim, naquela manhã, um repulsivo inseto acordou transformado em Romero Jucá. Que, aliás, já teve uma mudança nas coisas. Ele não foi eleito. Então, o Eunício de Oliveira não foi eleito. O Eunício de Oliveira parece muito aquele estilista Valentino, italiano. Ele é a cara do Valentino. Todo botox, assim, e bem bronzeado. Aliás, o Jurandir fazia uma coisa assim, perguntando é que você entende a vida. E uma vez ele deu uma composição, aí já era ginásio, e ele disse assim, coloquem 20 perguntas. E eu lembro, eu pus quem é o Pai de Deus, eu pus por que pinguim não tem joelho, eu pus quem inventou a esquina, porque o branco é branco e o preto é preto, e assim várias coisas. Aí ele disse outra coisa, curiosidade. Sem curiosidade você não vai em lugar nenhum. Jornalista e escritor, a curiosidade me levou através do mundo. Eu odeio ler porque tem que virar a página. Eu podia trazer um teleprompter. E ia lendo. Bom, o que é hoje o mundo, né? O mundo que se dividiu entre capitalismo e comunismo mudou. Hoje a gente vive separado por facções de todos os gêneros, cores, sexos, ideologias, religiões, moral. Grupos sociais a se agredirem com violência, terror. Centro, esquerda, direita, ultradireita, moralistas, hipócritas, aproveitadores, conservadores, extremados, radicais, hipócritas, fanáticos, religiosos de várias facetas, oportunistas, batalhas contra o assédio sexual, fake news, boatos, mentiras, difamações avançam por toda parte. Mais do que nunca a gente está vivendo uma época que a gente não sabe como é, o que é e como a gente se comporta e para que lado a gente vai. Principalmente, não acreditamos em mais nada. Nada. A cultura no Brasil e em muitos outros países, além de perder verbas, vem sendo atacada. Exposições de arte são fechadas, curadores processados. Cada grupo quer impor à força sua noção de moral, religião, ideologia, costume e comportamento. Homossexuais são atacados quando não são mortos. Assim como as lésbicas, os trans ou as trans, os movimentos feministas, os que pregam a legalização do aborto, a legalização das drogas. Para esses grupos radicais, diz Ivana Bentes, professora de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é fundamental criminalizar artistas e instituições,
associando a palavra arte aos rótulos, pedofilia e pornografia. A gente precisa tomar cuidado e nos policiarmos quanto a certas palavras ou expressões. Vivemos em tensão. Há diretores e professores que censuram livros didáticos, fazem pressão sobre as editoras, fornecendo listas de palavras e temas que não podem ser usados ou situações que não devem ser exploradas. Temos aqui uma vítima desse tipo de comportamento da coisa. No ano passado, nos Estados Unidos, os conservadores barraram e retiraram das bibliotecas e livrarias obras sobre minorias étnicas, sexuais e religiosas. No Texas, há 10 mil obras proibidas, inclusive livros de arte que entram na categoria de imagens de sexo explícito, segundo James LaRue, chefe do setor, que monitora livros banidos dentro da Associação Americana de Bibliotecas. Imagine o horror dessa gente diante do quadro A Origem do Mundo, de Courbet. Vocês conhecem esse quadro? Uma mulher com as pernas abertas, assim. E é como se a câmera estivesse aqui, mostrando aquilo. A filósofa norte-americana Judith Butler, em novembro do ano passado, em São Paulo, sofreu para conseguir fazer sua palestra sobre diversidade e como deixar os outros viverem com as diferenças que carregam. Felizmente, um abaixo-assinado com 350 mil assinaturas, pedindo o cancelamento de sua fala, foi ignorado. E Judith falou, e afirmou, ódio e censura são baseados no medo. Como disse Weiwei, o cineasta chinês, ao abrir a Mostra de Cinema de São Paulo no ano passado, o Weiwei está com uma belíssima exposição na Oca, no Ibirapuera, uma das maiores exposições sobre a obra dele. No ano passado ele disse, se a liberdade artística é ameaçada, esse é o primeiro sinal de que um momento perigoso se aproxima. Se aproxima. Somos uma nação, ou devo dizer mundo, dividido entre os nós e os eles. Mas ainda há os estes, os aqueles, os de cá e os de lá. Daí estarmos a enlouquecer calmamente. Serenamente vamos perdendo a razão, ficando insanos, desvairados, anestesiados. Nesse momento arrisco-me de novo. Acabei um romance cujo título é Desta Terra Nada Vai Sobrar. Escrevi o que eu tinha de escrever. Ousei e vou ler aqui para vocês um breve trecho. Minha visão de Brasil e, por que não, de mundo. Aqui vocês compreenderão que as metáforas servem para desocultar e mostrar o anestesiamento em que vivemos. Brasil, trecho do livro, Enigma da Humanidade. A nova Constituição estabelece que o termo político foi cancelado por decreto. E, em seu lugar, devemos usar o termo astuto, escolhido de forma unânime pelos legisladores. Avisar Portugal da mudança da língua. A Constituição tem hoje 111 mil páginas. Demora-se décadas para tomar uma decisão. Daí sermos chamados pelo mundo país dos eternos descontentes sorridentes. O Brasil e a civilização atual estão catalogados entre os grandes enigmas de todos os tempos. Mistério semelhante à mente inacessível dos juízes, a existência da Atlântida, a vida depois da morte, as vozes gravadas no além. Isso foi baseada nas pesquisas que a Hilda Hilst fazia no fim da vida sobre morte na além-vida. As bundas dos bebês que funcionam quando menos se espera. Isso é naquela coisa assim, cabeça de juiz e bunda de criança, você nunca sabe o que vai sair dela. O nascimento de crianças do quarto e do sétimo sexo e a verdade em torno da frase, duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Há ainda a conclusão que tem provocado batalhas. A comprovação de que 83% dos astutos, lembre-se, antigamente eram políticos, brasileiros e grande maioria dos líderes mundiais nascem despidos de valores morais e éticos.
além da ausência de pâncreas e vasos linfáticos. Mais do que isso, não tem alma e consciência. Trecho do livro. Vocês não sabem o que tem mais. Em busca de respostas para tais fenômenos, foram chamados analistas internacionais, mas eles embarcaram de volta, frustrados, confessando que não há desfecho. Desolados, constataram que, mesmo usando toda a tecnologia de ponta, jamais conseguiram definir que tipo de povo o brasileiro é e como conseguiu formar uma nação. Impossível definir o que esse povo quer, como age e como vive. São desconhecidos seus projetos e sonhos. E porque mantém tanto humor, picardia, ironia e aceita tudo. Principalmente porque e para que vive. Uma coisa é certa, todos vivem à espera do que vai acontecer, sabendo que nunca acontecerá. Vivem do que gostaria que acontecesse. Comprovou-se que, a partir de certa época, 77% dos nossos astutos, ou políticos, passaram a nascer sem o DI-CPF, ou aquilo que a ciência conhece como córtex pré-frontal dorsolateral. Isso é verdade. Cuja função é inibir, conter e reprimir os impulsos perigosos que nascem nas partes mais retrógradas, preconceituosas, anticivilizatórias e mesmo primitivas da mente. É verdade, isso é uma coisa da ciência. Se não foi, eu inventei. E com isso se eliminou a consciência, a ética, a moral, o dever, fidelidade, responsabilidade e credibilidade. Essa reforma começou... Não, desculpa. A extinção do DI-CPF, DI-CPF eu também usei. Teu CPF, qual é? Foi obtida após pesquisas ordenadas pelo último Ministério da Saúde que existiu no Brasil, no país. Não existe nesse livro mais Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Ministério da Educação. Eles dizem que quem quer estudar, estude como quiser, como puder, se quiser. Ausente o CPF, deu-se o surgimento da primeira classe de astutos que efetuou a reforma profunda da antiga política. Essa reforma começou com a dissidência dentro dos partidos. Surgiram legendas e mais legendas, em tal proporção e velocidade, que em pouquíssimo tempo havia mais de 1000 partidos. Então, cada astuto criou sozinho sua plataforma de reforma. Quando se viu, havia, e ainda há nesse país, 1080 partidos com seus líderes ambicionando o poder. As novas plataformas políticas diferem das antigas, das centenárias, das pré-histórias, em 2 pontos. 1 ponto e vírgula, 4 interrogações, 2 advérbios não fóricos. Eu não sei o que é advérbio não fórico, mas eu abri a gramática da Maria Helena e achei lindo, advérbio não fórico. 6 orações substantivas em função apositiva, que eu também ignoro. E 2 letras maiúsculas, quando tudo indica que deviam ser minúsculas. Repassando, o Brasil teve e tem 1080 candidatos a presidentes. Esses dados vieram do trabalho de um grupo que se debruçou sobre a estrutura da reforma absoluta e definitiva, posta em movimento 1 mês depois do impeachment sucessivo de 113 presidentes. Foram anos de pesquisa, nas quais trabalharam milhares de professores em disponibilidade após a extinção do ensino. Quando o governo desistiu de manter o sistema educacional, alegando que para haver liberdade e poder formar a cidadania que leva à democracia, cada um deve estudar como quiser, onde quiser, o que quiser e como puder e se puder. Aí foi erguido um monumento comemorativo ao fim do ensino entre as ruínas do Rio de Janeiro. O Rio não existe mais. O Brasil teve 5 capitais. Primeiro lá na Bahia, depois Rio de Janeiro, depois Brasília, depois foi para Miami, não deu certo, voltaram, e agora está num país, num estado do norte. Rio de Janeiro, sabe-se que essa cidade, muito bonita, belíssima, mais do que isso, maravilhosa, cheia de encantos 1000,
foi capital do país antes de Brasília, antes de levarem o Distrito Federal para Cruzília, que é no caminho do Rio. Em seguida, o Iramutã, Ponta Seixas, Santa Vitória do Palmar, Miami, até chegar à atual Mâncio Lima. Mâncio Lima existe mesmo. As constantes mudanças, com consequentes gastos astronômicos, se dão por motivos de segurança. Após o fracasso da tentativa de transferir a capital do país para Miami, sonho de alguns gestores. Sabe, tem um político que é gestor e que adora Romero Brito. Paixão pelo Romero Brito. Graças ao bom senso de Portugal, a proposta de fazer de Lisboa a capital de um moderno Reino Unido igualmente foi repelida por lusos bem-pensantes, com medo do vírus Corruptela pestífera invadir o país e se propagar pela Europa, que ainda discute o Brexit 19. A Corruptela pestífera é uma doença, uma epidemia que tem no livro e que mata muita gente. Se você se aproxima de um corrupto, você tem tremores, você passa a se desbilinguir e eles caem mortos na rua. Então, são apanhados esses corruptos, essas coisas, e colocados em trens, que são os trens dos mortos. O livro começa com um trem dos mortos passando pelo meio da cidade com aquele cheiro que tem morto. O que ainda se sabe que, depois de sucessivos impeachments, a classe astuta e parte da população tomou gosto e passou a apoiar o impeachment atrás do outro. Eu pedi vodka, mas disseram que aqui dentro não entra bebida alcoólica. Para os parlamentares, tem sido um alto negócio o impeachment. A cada pedido de impeachment, o presidente Aquado passa a comprar os votos a favor dele. O impeachment tornou-se um negócio rendoso, com ações na Bolsa de Nova York, Frankfurt, Tóquio, Pequim, Dubai, Uzbequistão e Bolycame. Bolycame é uma brincadeira minha. Bolycame é uma cidade do Algarve, onde nasceu a Lídia Jorge, uma grande amiga e uma grande escritora portuguesa, maravilhosa. E eu pus Bolycame. Há até uma moeda para negociações, o Bitcoin, moeda puta. A coisa... bit. A coisa chegou a tal ponto que se decidiu construir a Arena do Impedimento, luxuoso edifício para votações. Nesse prédio, havia saletas especiais nas quais os astutos recebiam malas ou pacotes de dinheiro. Eram os pagamentos, subornos, propinas por emendas, votos, leis e projetos. Com o tempo, a maior parte dos astutos perdeu a vergonha. Sumiram receios e temores. O medo da opinião pública e das prisões e os pagamentos passaram a ser feitos direta e abertamente nos caixas drive-thru das lanchonetes multinacionais. Vai lá no McDonald's, no drive-thru, está lá o seu dinheirinho. Você para o carro, faz o pedido e, em lugar de um hambúrguer ou um refrigerante, recebe uma caixinha com um montão de cédulas dentro. Como é que está o tempo? Ih, já explodiu tudo. Para obter o silêncio e calar as manifestações de ruas, criaram leis generosas distribuindo salários ou bônus mensais para a população. São as chamadas bolsas. Bolsas filhos legítimos, bolsas indigentes, bolsas loucos de pedra, bolsa dos impotentes, bolsas avós mais queridas, bolsas velhos esclerosados, bolsas compadres, bolsas filhos passados, bolsas amantes, bolsas para bundas grandes, bolsas corno, bolsas adúlteros, bolsas para quem peida no elevador. Mas não há esperança. Não me julguem cético derrotista. Há muitos geneticistas vêm estudando as razões da diminuição da altura dos astutos brasileiros e mundiais. Estão abaixo dos padrões dos pigmeus
que oscilam entre 1,30 m e 1,50 m. Os brasileiros estão na média de 1,10 m e 90 centímetros. Quando se iniciam na carreira, têm estatura normal, 1,75 m a 1,85 m. Assim que entram na política e aceitam a primeira propina ou suborno, perdem 5 centímetros. A cada acréscimo ilícito de milhões de reais, dólares, euros ou renminbi, a moeda chinesa, nas contas bancárias em bancos internacionais, eles diminuem 3,1 centímetros. Eu gosto quando os economistas falam 3,1, 8,2. Há casos de astutos que simplesmente desapareceram, tantas reduções sofreram. Mas todos preferem ser pequenos e desaparecerem do que serem honestos. Quem sabe um dia a ganância os reduza tanto, levando-os à extinção total. É só um trecho. Eu podia ler as 377 páginas do livro, mas é melhor que vocês leiam. Eu quero terminar contando um episódio que já foi uma crônica e que é um conto e que é um daqueles momentos de memória do meu show. Parece até que eu sou Frank Sinatra. Solidão no Fundo da Agulha. Homenagem ao professor Ulisses Ribeiro, para vocês verem o que é um professor. E como tem pessoas que têm paixão pelo que fazem e conseguem atravessar com o olhar por dentro dos alunos, para a alma ou para o coração. Ulisses Ribeiro, que já morreu, me deu aula no Instituto Estadual Bento de Abreu, em Araraquara, e era um professor rigoroso, disciplinador, severo, muito magro, bigodinho, e também, ao mesmo tempo, um grande gozador, muito irônico. E eu, naquela época, eu comecei a fazer crítica de cinema aos 16 anos. Ulisses gostava de cinema. E coincidia, às vezes, da aula de matemática ser no dia em que a minha crítica de cinema tinha saído no jornal local, o Imparcial. E ele, antes da aula começar, estava todo se arrumando, ele me chamava e falava assim, olha, eu gostei da sua crítica, eu gostei desse filme. Você viu aqui aquele ator? Ele achava atores no fundo da cena, extras, coadjuvantes, e diálogos. Então, sempre tinha uma coisa assim, eu e ele. Depois ele dava a aula normal. Quando terminava o ginásio, nós devíamos nos matricular no clássico ou científico. No clássico, quem ia fazer letras, filosofia, enfim, humanas. E o científico tinha matemática, química e física, porque era para quem ia fazer medicina, engenharia, etc. Claro que eu deveria fazer o clássico. Eu gostava de ler, eu gostava de escrever, eu gostava de teatro, eu gostava de cinema, essas coisas, tinha que ser para o clássico. E um dia, minha mãe, no almoço, falou, olha, corre porque é o último dia de matrícula, senão você vai perder. E eu saí correndo e fui para o ginásio, e no caminho eu me lembrei que naquele momento ia ser o último jogo de futebol de salão de um campeonato. Hoje, futsal, que era uma modalidade instituída por um professor de ginástica e educação física, maravilhoso que a gente teve, Júlio Mazei, que mudou todo o conceito de educação física. E corri, e lembrando que também esse jogo ia estar assim de mulher. Passei em frente ao ginásio, olhei a fila do científico, tinha 5, e a do clássico 70. Matriculei no científico. Comecei no científico. Matemática, física e química sempre foram matérias serial killers para mim. Era um horror. Né? Matemática era 1, 1,5, 0,8, aquela coisa assim. Nunca passei disso. Mas eu tirava 10 de português, eu tirava 10 de história geral, eu tirava 10 de história do Brasil. A Cidinha Valério me adorava. E 10 de geografia, também não lembro porquê, mas eu lembro que tirava. E isso, no peso das notas, eu me equilibrava e passava. Passei para o segundo científico e comecei a patinar. E eu gosto de fazer direito às coisas que eu estou fazendo.
E eu falei, eu acho que tem que fazer de novo. Sabe? E os professores concordaram que eu deveria fazer de novo. E fiz de novo. Eu digo isso, eu nos meus textos, mesmo na crônica, eu escrevo e reescrevo muito. Eu nunca fiz a primeira versão só, eu faço várias versões. Até hoje, o tempo inteiro. Só para dar uma ideia, o final de Não Verás Paz Nenhum, eu reescrevi 38 vezes, até conseguir o tom ambíguo do final. 2 opções para o leitor. Bom, aí refiz, aí passei para o terceiro e fiz de novo o terceiro. Eu fiz o científico em 5 anos. Todo o meu grupo já tinha vindo para São Paulo. Ninguém queria mais ficar naquela cidade. Eu sabia que o dia seguinte ia ser igual hoje e o outro ia ser igual hoje. E ninguém de nós namorava, porque a gente sabia que namorar significava noivar, significava casar e ter um filho e ficar lá. Então nós, coisa. E as meninas também não queriam, a gente era meio esquisito. Aí, bom, último exame oral de matemática. Era a única nota que faltava. Passando, eu vinha embora para São Paulo. O exame era feito num salão nobre, dava para 400, 500 estudantes. Não precisava uniforme, estava todo mundo normal. O salão nobre era rodeado por quadros negros, lousas, como se dizia. E ali nesse salão, Sartre falou em 1970, quando visitou Araraquara. Bom, estou lá, fui chamado, meu número era sempre 21, e Ignácio. Aliás, Inácio. O Ulisses me olhou e falou, como é? Está preparado? Falei, estou, mais ou menos preparado, claro. Vai dar para passar? Vou. Já preparou a mala? Falei, já preparei a mala. De quanto você vai precisar para passar? Falei, pouco. Quanto? 9,7. Aí, ele me olhou, me conhecia, e falou, vamos fazer um acordo, tudo ou nada? Falei, o que é isso? 0 ou 10. Eu vou te dar uma equação fácil, a última equação que eu dei na última aula de matemática, 20 dias atrás. Resolveu, 10 vai embora. Aí eu falei, tá bom. Quem não tem nada a perder, arrisca tudo. A vida é risco contínuo. Até sentar nessa mesa falando é risco. Mas aí, ele olhou, me chamou num canto. Colocou a equação na lousa dos mais antigos. E falou alto, uma das mais difíceis em matemática. Eu não entendi ele falando isso, mas aí no meu ouvido ele veio e falou, Inácio, olha para trás. Eu virei e dei com uma classe do normal. As moças todas faziam normal, hoje não sei se é normal ou pedagogia, o que era, todas bonitinhas. Os pais não deixavam as mulheres virem para São Paulo, porque podiam se perder. Bom, lindinhas, todas olhando aquela equação, e a mim. E aquilo podia ser hieroglifo, sinais cuneiformes, árabe, sei lá. Não tinha a mínima ideia do que estava lá. E elas me olhando. Araraquara é muito quente, aquelas meninas decotadinhas, levemente suadas. Delas vinha um cheiro, um perfume do sabonete Lever. Uma e outra de perna cruzada. Ver um joelho nos anos 50 era fascinante. Não, basta dizer que você namorava uma moça, quando namorava, 3, 4 meses. Aí no escuro do cinema, pegava na mão dela, ela dizia assim, não acha que é um pouco cedo? Vocês não sabem o que vocês já ganharam, viu, nesses 50 anos. Bom, peguei o giz. O giz era uma coisa redonda, branca, que soltava um pó sem tamanho.
E falei, posso fazer tudo menos feio. E comecei a colocar no quadro negro todos os símbolos matemáticos que me vinham à cabeça. E comecei com raiz, falei quadrada, não, tripla, não, quádrupla, de logaritmo de 14, sobre, sempre tinha uma divisória, sobre menos 4, menos 6, menos 8. 2 números negativos davam um número positivo. E aí eu pus outro número positivo. E sobre x, matemática sem x, não é nada, elevado a potência n, enésima potência. E era grande na lousa. Menos y, coitado. Então, e as meninas, eu olhei, elas já estavam impressionadas, porque aquilo era bonito, tanto número em cima do outro. Mas, quem quiser sair, já são 12h20. Ainda tem mais 2 minutos. Aí, outra linha, e fiz um número imenso em cima, né, de 7 quatrilhões, bilhões, 7 trilhões, não sei o quê. E outro livro bem pequenininho, menos 1, 12, 1/3, menos 1/8, menos 1/16. Aí fiz um quadrado com um 2 em cima e um triângulo ligado. Aí eu lembrei de uma coisa linda. Seno. Sensual. Sobre cosseno. Menos pi. 2 tracinhos e um tio em cima. E eu fui andando. E as meninas fascinadas. Eu, naquela hora, pegava qualquer uma. Aí cheguei, tinha um cara famoso no ginásio, um cu de ferro, fazendo um exame de física. Eu falei para ele, me dá um espaço da lousa. E ele me olhou. Vocês não sabem o que é o olhar de um cu de ferro. E falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, criando a nova matemática. E as meninas ouvindo. Aliás, quando eu fiz 80 anos, o Itaú Cultural homenageou a mim e ao Luiz Fernando Veríssimo. E nós somos coisa. E cada um tinha que fazer uma coisa. O Luiz Fernando, o pessoal do Veríssimo, fez umas músicas, umas crônicas dele, e eu contei essa história, que eu homenageei o Luiz. E eu percebi que tinha uma menina traduzindo para Libra, para ser surdo-mudo, essas coisas. E quando eu falei cu de ferro, eu virei para ela para saber como era. Bom, fui, terminei. E lá pus igual, 560, CQD, como queríamos demonstrar. Quem fez a equação sabe. Aí, falei, professor, Ulisses veio e olhou e falou assim. E aí viu, o que é esse número imenso aqui? É o máximo denominador comum. E esse de baixo, mínimo, é o mínimo divisor comum. E esse quadrado com um triângulo, coisa assim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nunca mais esqueci essa frase poética e linda. E aí ele foi, até o fim, e deu a nota. Qual? 10, porque eu não sou de tirar 9,7. E para terminar, ele falou, vem para a mesa. Eu fui e falei, eu sei, professor, é só o lado direito da nota que vale, 0. Ele falou, é 10. Eu falei, não pode ser. O senhor sabe o que eu fiz? Ele falou, eu sei, e você sabe, você também. 10. Eu falei, então me diz, por quê? Ele falou, 10 pela loucura, 10 pelo delírio, 10 pela imaginação e 10 pela fantasia. Vai embora, Inácio, porque o teu mundo é o da fantasia. É nesse mundo que eu vivo. Obrigado.